A paz do Senhor, eu sou a Tia Polly do canal da Turma da Tia Polly, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos aqui para a pré-aula da classe dos juniores. Se você é professora dessa classe, não deixe de se inscrever no nosso canal. Se inscreve aqui, se inscreve no nosso grupo do Telegram, lá tem muitas sugestões para você, não só dos slides, mas tem chamadinha que as irmãs têm colocado lá, tem sugestões de atividades e brincadeiras. O nosso canal ali está cada dia mais abençoado com sugestões, não só minha, como eu disse, mas com sugestões das irmãs. Quero agradecer de coração a todas que estão contribuindo lá, compartilhando com o coração, né, para que as aulas sejam abençoadas. Então, você é bem-vindo. E se gostar da nossa aula, clica no gostei e também compartilha. Como sugestão, a nossa aula número 2, o profeta que anunciou o cativeiro. Semana passada nós falamos do profeta que anunciou o Messias, né? Anunciava uma mensagem ali pesada, que era o profeta Jeremias. Então, eu encontrei 2 hinos que falam do profeta Jeremias. O primeiro eu achei muito lindinho, muito abençoado, mas vocês escolhem. Se vocês tiverem outras sugestões também, deixa aqui embaixo para nós ou compartilha conosco lá no grupo do Telegram. E o versículo para memorizar diz assim: não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Jeremias 1:8. Vou sugerir para vocês, divida sua classe em trios. Cada um irá pegar uma parte do versículo, né? E eles deverão colocar em ordem e recitar um após o outro. Então, vai ser como é um pouquinho longo, então nós vamos fazer assim. Você vai entregar esses papéis, vai dividir a tua classe em trios. Cada um vai pegar uma parte ali, como vocês viram que eu dividi ali, né, nos quadrinhos. Cada um vai pegar uma parte desse versículo, vai memorizar, vai fazer o gesto, e na hora de apresentar, eles vão falando um na sequência do outro. E depois, se você quiser que fique interessante, você pode trocar a ordem, mas eles vão ter que falar o versículo do colega, certo? Depois você troca de novo, ele vai falar o versículo do colega. A parte do versículo, né, que estava no colega número 1, para que todos possam memorizar o versículo todinho. Então, primeiro eles vão decorar a sua parte, depois eles vão recitar, em seguida eles trocam o papelzinho com o colega, decoram a outra parte, e em seguida eles trocam de novo e decoram a outra parte, e aí você vai ver como eles vão recitar todinho. É bem legal, é divertido, as crianças vão pedir, como que é a tua parte? Eu não lembro a tal parte. Enfim, eles vão se ajudando e vão aprender esse versículo. E é muito bom que eles memorizem esse versículo, porque na hora que eles estiverem com medo de alguma coisa, eles possam lembrar do que Deus falou para eles. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, que está falando. Certo? Amém? Que Deus abençoe vocês. E continuando lá, o que ressaltar na história? A gente vai falar que o chamado de Jeremias, né, foi antes mesmo dele ser gerado no ventre da mãe dele. Então, o versículo fala assim, ó, ele era conhecido, eu te conheci antes mesmo de ser formado na mar da sua mãe. E antes do seu nascimento, ele já foi consagrado e constituído profeta às nações. Então, era um chamado muito antes dele existir. O Senhor já conhecia, existia aqui, né, no nosso mundo, aqui dentro da barriguinha da mãe dele, muito antes o Senhor já chamou. Então, há planos para nós, para a nossa vida, e nós temos que apenas nos abrir para isso. Nos abrir para isso. Jeremias, ele se abriu, então, amém. Se era a vontade do Senhor falando, e Jeremias foi aceitando isso. A vida, por mais que ele foi escolhido lá no ventre, né, antes ainda de ser gerado no ventre da mãe dele, a vida dele teve altos e baixos. Ele tinha um relacionamento com Cristo, com Deus, assim, de tal forma, tão verdadeira, que às vezes ele estava bem animado, às vezes ele estava numa profunda lamentação, mas ele estava na presença de Deus. Ele estava na presença, então ele abria o coração dele na presença do Senhor, tanto para exaltar, para adorar, mas também para se lamentar, né? Colocar ali as suas angústias também. Então, esse é o relacionamento com Deus, essa é uma oração verdadeira. Você exalta o nome do Senhor, você glorifica, você pede a Deus mais fé, mais confiança, força para continuar. Senhor, tá doendo aqui, tá doendo ali, mas este é o relacionamento que a gente precisa ter com Deus e ir avançando, né? Ele foi até o
final ali, ele morreu apedrejado, quando ele estava trazendo, né, a palavra do Senhor. As pessoas não gostavam do que ele dizia. As pessoas não gostavam porque as pessoas queriam fazer as coisas do jeito delas, longe da vontade do Senhor. Era a vontade do Senhor que viesse o cativeiro, porque esse cativeiro era para mostrar para o povo como realmente ele estava. Aquele povo estava sendo cativo, aprisionado, porque estava adorando a diversos deuses e não ao Deus verdadeiro. E aquele povo não via, por mais que os profetas falassem, por mais que fosse falando, olha, vocês estão presos, vocês estão desobedecendo a Deus, longe de Deus não há salvação. O que vocês estão fazendo é errado, vocês estão sendo escravos, e cada vez mais eles se aprofundavam, se mergulhavam naquela prisão que eles achavam que estavam felizes, que estavam fazendo certo, adorando aqueles deuses, e Deus não divide a sua glória com ninguém, não divide essa adoração com ninguém. Para eles entenderem que eles estavam sendo presos naquilo, teve que vir em cativeiro mesmo, eles tiveram que viver isso de forma física, para eles entenderem que o espírito deles estava aprisionado, que a alma deles estava aprisionado. E aí o Senhor teve que fazer eles viverem isso, ser tirado da terra deles, ser destruído tudo o que eles estavam adorando, para eles entenderem que, ei, vocês estão cativos. Isso é ser cativo, isso é você não ter vontade própria, isso é ser escravo, é ser levado para um lugar distante da glória de Deus, distante da presença de Deus. Então, imagine que alguém gostava de ouvir isso. Não gostavam. Por isso que os profetas eram perseguidos e eram mortos. Mas Deus, ele prefere, ele levanta pessoas valentes para fazer isso, que não tenham medo da morte. E por mais que ali, os profetas, a gente via Elias, que teve aquele momento que ele se recolheu na caverna, né? Por quê? Porque a vida deles era de alto e baixo, e eles tinham a natureza humana que nós temos. Mas Jeremias teve esses momentos de alto e baixo, mas sempre na presença do Senhor. Que nós sejamos assim. Às vezes ensinar para as crianças não é fácil. Às vezes ensinar na igreja não é fácil. Mas que nós possamos pedir a direção de Deus, ensinar na direção de Deus, que Ele vá à frente abrindo o caminho, dando as palavras que nós devemos fazer. E o que importa é agradar primeiro a Deus e não aos homens. Amém? Continuando lá, para finalizar, eu trago para vocês uma sugestão de brincadeira que é o quebra-cabeça. Eu coloquei aqui, se você imprimir essa imagem, né? Conta quantos alunos você tem, imprima essa imagem, vai dar um trabalhinho. Como eles são grandes, eles podem até recortar. Se você quiser levar recortado, pode imprimir no tamanho de uma folha 4 e leva, né, ali, a cada 4 alunos você leva um joguinho desse, para não ficar assim tão, né, dispendioso de cortar peça por peça. Ou se você quiser, essa é a imagem da revista, corta ali no reto mesmo, que esse corte dá, ele é mais trabalhosinho, mas pode cortar no reto, porque o importante é ela entender que a nossa vida, ela é assim mesmo, a gente precisa estar, né, são pedacinhos a cada dia, a gente vai encaixando um pedacinho no outro, a gente vai lendo a palavra do Senhor, vai nos constituindo isso, vai nos restaurando, vai nos formando, certo? E que Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!